Boa noite a todos, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos a respeito do tema o princípio de autoridade. Gostaria de lembrar que aqueles que porventura perderam as primeiras aulas, elas estão disponibilizadas por vídeo, então que você possa através deles se inteirar sobre o que nós já tratamos, para que não precisemos ficar repetindo assuntos abordados nas aulas anteriores. O mesmo ponto se dá também em relação ao livro Princípio de Autoridade, do qual extraímos todos os slides que são aqui publicados. Então, todos os slides foram retirados dos textos do livro. E se você desejar, nós temos na livraria ou no site martinlutero.org/livraria, sendo que ali você tem à disposição o livro impresso, mas também o e-book do mesmo. Nós falamos dos primeiros 3 dos 7 níveis de autoridade. Vocês podem me lembrar quais são os 3 primeiros níveis de autoridade que nós tratamos? O primeiro dele é a autoridade suprema. O segundo dele é a autoridade verais, ou autoridade constitucional, também denominada de autoridade escrita. O terceiro nível de autoridade foi qual? Autoridade da consciência. Nós vamos adentrar então para o 4º nível de autoridade, que é um dos níveis de autoridade que agora abrangem mais o nosso dia a dia, porque trata de relacionamento interpessoal, que é a autoridade delegada. E sobre a autoridade delegada, eu gostaria de começar lendo os textos que se encontram em tela, quando diz: aquele a quem muito foi dado, o Senhor Jesus dizendo, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12:48. Eu vou repetir isso porque é muito importante para que você entenda que toda autoridade que é recebida pela autorização de Deus, nós devemos prestar contas. Deus não dá autoridade pelo simples fato de conceder um privilégio a alguém. Há um objetivo na concessão de autoridade. Então, eu vou repetir o texto de Lucas 12:48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E João 13:16 diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, Jesus falando que existem diferenças entre pessoas. Todos não são iguais, senão na condição de pecadores, carentes da misericórdia e graça salvífica de Deus. Tirando esse nivelamento de que todos são pecadores, carentes da salvação, não há mais outro nivelamento, porque Deus fez a cada um diferente do outro, e Deus conferiu responsabilidades diferentes a cada um. Então, há diferença entre todas as pessoas, como esse texto explicitamente nos diz. A autoridade delegada, ela também é chamada de autoridade representativa, e se refere a quem Deus, pela sua vontade permissiva, ele permite, sua vontade, conceder um poder, um governo, um poder de governar alguma pessoa, um grupo de pessoas sobre outras pessoas. Com isso, aquelas pessoas que recebem essa autoridade, eles possuem, como nós já lemos na introdução, maiores responsabilidades do que outras pessoas. Então, volto a frisar o que estamos tratando nessa introdução. Algumas pessoas recebem maiores responsabilidades que outras. Um dos maiores erros que existem, quando nós começamos a perceber a autoridade concedida a alguns e não a outros, é quando nós olhamos a pessoa. Nós olhamos a pessoa e fazemos um comparativo.
Por que essa pessoa pode e eu não posso? Ou, ainda mais, indo além disso, essa pessoa recebe esse grau de autoridade, mas eu sou melhor do que ela nisso. Eu tenho mais capacitação do que isso. Eu tenho mais tempo do que essa pessoa. Então, por que essa pessoa recebe isso? Então, esse é um problema. Por quê? Porque você está olhando primeiro a pessoa e depois a autoridade. Nós devemos olhar a pessoa que detém autoridade pela autoridade que lhe foi concedida por alguém que está acima dela. Então, como Paulo e tantos outros casos, ele se coloca abaixo da autoridade de pessoas que tinham um nível cultural menor do que ele, de preparação menor do que ele, como nós já estudamos quando tratamos da síntese do Novo Testamento. Há pessoas que não tinham as habilidades que ele tinha, mas ele se sujeitava a elas. Então nós devemos sempre entender que erramos quando vemos primeiro o homem antes de vermos a autoridade que lhe é concedida. Por outro lado, ainda que assim então já comecemos a entender que quando você olhar alguém, olha a autoridade dela, mas ainda assim devemos voltar ao nosso assunto principal dessa introdução ao tema. Deus concede determinadas funções diferentes a outros e muitas vezes porque Deus concede maior capacidade a umas pessoas do que as outras. Há pessoas que têm maiores capacitações do que outras. Assim como, por exemplo, há pessoas que têm determinados dons espirituais do que outros. Outros não têm tais dons. E se nós olharmos todos os que estão aqui congregados nessa noite, olharmos para o lado, você vai observar uma pessoa ao seu lado que tem dons que você não tenha. E você também vai olhar para si e vai entender que você tem dons que essa pessoa não tem. Assim como talentos, assim como outras habilidades. Agora, quando Deus confere autoridade, e aqui eu vou usar como exemplo a parábola dos talentos, Mateus 25, há pessoas, ele confere autoridade também, considerando não apenas a atribuição de responsabilidade, mas a capacidade que a pessoa tem para exercer bem essa tarefa. Ok? Então, já falamos sobre isso, vamos avançar. O texto de Mateus 25, do 14 em diante, do 14 ao 15, por exemplo, aqui, eu leio o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Eu pergunto a vocês, o que recebeu 5 talentos, tinha mais capacidade do que aquele que recebeu 2 talentos? A resposta bíblica é sim, tinha, porque o texto diz assim: a cada um segundo a sua capacidade. Então, peraí, o que tinha recebido 5 talentos, ele tinha capacidade de operacionar e multiplicar esses talentos, ele tinha essa possibilidade, e Deus tinha expectativa que ele fizesse isso, que ele multiplicasse os seus 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, ele tinha capacidade para trabalhar os 2 talentos que recebeu. A questão dele não era falar por que eu recebi 5. A questão dele era falar o seguinte: como eu recebi 2, eu vou multiplicá-lo em mais 2, vou colocar mais 2, eu vou duplicá-lo. E essa preocupação não é inveja, não é a comparação, não. É uma postura madura. O que eu tenho, eu multiplico. E logo, se eu multiplicar, eu vou ter 4. E se depois eu multiplicar, eu não vou ter 5, eu vou ter 8. Então a questão é nós usarmos o que Deus colocou em nossas mãos. Se são 5 pedrinhas do rio, do ribeiro, então eu vou usar as pedras. Eu não vou usar a espada, eu vou usar a minha tiradeira, a minha funda. É o que eu tenho em mãos. É o que eu tenho habilidade em usar. Então, muito da responsabilidade passa sobre isso, do entendimento que as pessoas
que detém autoridade. Aí você fala, mas foi por uma jogada política. Deus permitiu. E se Deus permitiu, deu condição a essa pessoa de multiplicar aquilo que tem. Agora, se não multiplica, aí é um outro assunto, como nós mencionamos de Lucas 12, 48. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, ainda que a pessoa, aos olhos naturais, não mereça a responsabilidade a alçada de autoridade que recebeu, ainda que cada um de nós possa entender ou julgar assim, Deus permitiu porque a pessoa é capaz de multiplicar aquilo. E se ela fizer o trabalho dela corretamente, aí sim ela vai multiplicar e as dúvidas vão ser dissipadas. A autoridade delegada é delegada para o desenvolvimento. Deus não delega autoridade para alguém ter apenas um título. Então a pessoa tem, eu agora me tornei governador, vou descansar, alcancei meu objetivo. Não, você vai ter que pegar então as suas atribuições e tem que usá-las para multiplicar os benefícios à população do seu estado. É o mesmo caso da igreja. Não, agora eu sou pastor. Há pessoas que quando recebem uma ordenação ministerial, elas param, elas descansam. Agora que eu já sou, agora pronto, eu só vou descansar no meu posto. Não, você tem que multiplicar. Você não pode parar, você não pode se acomodar, porque você recebeu aquilo, porque Deus lhe confiou. Olha, eu coloquei um presbitério para orar sobre você, para impor-lhe as mãos. Agora, sua tarefa é a tarefa de multiplicar isso. Então, eu sei que dessa turma sairão muitas lideranças, mas vocês têm que colocar sempre em mente o seguinte: aquilo que me confiarem, eu tenho que multiplicar, independentemente do posto, da função, da posição na igreja, não importa. O que Deus confiou a mim, eu tenho que multiplicar. E quanto Deus mais me confiou, mais expectativa tem que eu multiplique ainda mais. Porque a expectativa dessa parábola, pelo menos usando-a como exemplo para todos nós, é a da multiplicação. Nessa parábola, a expectativa do Senhor em relação ao desenvolvimento do resultado esperado quanto à autoridade que nos foi conferida é tamanha que Jesus, ele é severo em sua cobrança. O texto do 16 ao 18 desse mesmo capítulo diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O texto do Senhor Jesus Cristo não diz que o que recebeu 1, ele jogou fora, dissipou ou aplicou errado. Não. O erro dele foi esconder, ou seja, não utilizar o que tinha. O erro de muita liderança, principalmente quando alcançam um posto eclesiástico, público, um cargo, são ordenados ao diaconato, como evangelistas, como missionários, como pastores, como bispos, não importa o cargo. Agora que eu já alcancei, agora eu vou descansar. Eu já tenho o que eu quero, agora eu só vou exibir o meu título. São pessoas estéreis na sua fé. Tem uma fé meramente teórica. Por quê? Porque a sua fé não visa multiplicar, alcançar vidas, edificar o reino para a glória de Deus, mas apenas satisfazer os seus próprios egos. Então, para Deus, a distribuição de autoridade peço desculpa aos irmãos. Enfim, a distribuição de autoridade, ela traz a expectativa de multiplicação. Para Deus, grave o que eu vou dizer, fidelidade não é manutenção, é multiplicação. Estou falando àqueles a quem Deus conferiu autoridade. O texto diz:
no versículo 19. Peço desculpa aos irmãos, eu atualizei aqui a minha base, mas já estou nesse texto. Versículo, deixa eu ver aqui o versículo anterior. Não, é esse mesmo. É o 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Jamais alguém que recebe autoridade vai ter autonomia plena. Você não tem autonomia plena. Eu não tenho autonomia plena. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas da responsabilidade que eu recebi ao receber a autoridade da parte de quem me delegou a autoridade. Então, se Deus me delegou a autoridade para uma função, eu não sou plenamente autônomo. E se eu fizer tudo bem, se eu não fizer tudo bem, não. Eu tenho que prestar contas ao meu Senhor. E isso acontece com todos nós. Nós temos que prestar contas da responsabilidade confiada a quem Deus outorgou responsabilidade. Agora, nesse aspecto, sobre o ponto de vista do Senhor, com base nessa parábola de Mateus 25, existem dois tipos de líderes que exercem autoridade delegada. O primeiro tipo de líder é o líder aprovado, e o segundo tipo de líder é o líder reprovado. Temos que prestar contas a Deus do que Ele nos confiou. Diz o texto de Lucas 12, no capítulo 43, no versículo 43, e na segunda parte, mais uma vez, do versículo 48, o seguinte: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O termo grego que eu coloquei ali, exigido, é zetetesetai, que significa investigar, procurar informação a fundo. Quando Deus então fala que muito lhe será exigido, Deus está colocando a palavra usada para investigado. Vai investigar a fundo. Claro que Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, mas essa palavra vem com peso para todos nós. Ele não vai ver apenas por que eu não apresentei o resultado. Ele vai investigar a fundo por que eu não apresentei o resultado. Por isso que Ele falou que muito lhe será exigido, muito lhe será investigado. Então, essa é a diferença que deve estar nos ombros, na consciência e também nos ombros daquele que vai receber a autoridade delegada por Deus, e claro, em qualquer área, e não somente na igreja, na área civil, na área governamental, na área familiar, na área acadêmica. Nós devemos fazer tudo com excelência para Deus, oferecendo o melhor para Deus. Não podemos fazer as coisas relaxadamente, como diria ali o profeta de Anatote, o Jeremias. Então, eu já falei sobre isso, esse verbo. Agora, no versículo 24 ao 26, daquele capítulo 25 de Mateus, nós lemos o seguinte: chegando, por fim, que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem, o quê? Severo. O Senhor age com severidade em relação ao nosso uso de dons e talentos. É aquilo, quem fica vendo, às vezes a gente ouve assim, pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem a Bíblia, eles têm uma imagem de Jesus paz e amor. Não, Jesus é amor, é paz e amor, parece um hippie dos anos 60, é porque nunca leu o Apocalipse. O Senhor age com severidade, age com firmeza.
Então o texto, voltando aqui, a repetição do versículo 24 ao 26, diz: chegando por fim, o que receberam talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Olha a categoria: Deus chamando uns de servo bom e fiel, e chamando a outro de servo mau e negligente. Não há neutralidade no exercício da autoridade delegada, não há. Ou somos bons ou somos maus, ou somos fiéis ou somos negligentes, para usar os termos citados aqui nessa tradução. Então nós devemos ter muito temor quando recebermos responsabilidades que Deus permita que nós tenhamos, porque vamos ser cobrados por elas. Agora, há líderes contra os quais Deus intervém negativamente. E olha que terrível coisa é quando Deus intervém na vida de alguém para pesar-lhe a mão. Dura coisa é quando a mão de Deus pesa sobre alguém. Não há nada pior. Então, meus amados, quando Deus intervém para nos beneficiar, é uma bênção, são bênçãos de Deus. Agora, há momentos que Deus intervém na vida de pessoas a quem Ele confia e delega a autoridade para trazer-lhe algo ruim. E aí nós temos o texto que, aliás, são vários casos que nós vemos, porque o grande problema é, quando Deus intervém, muitos preservam seus cargos, preservam. Agora, eles deixam de ter a capacidade de exercer a autoridade como tinham antes. É o caso de Saul, que foi ungido rei, e no fim está completamente perdido. É o caso de Judas, que era apóstolo, ou seja, a quem Jesus confiou a autoridade. João 3 diz que os discípulos batizavam, eles expulsaram demônios. E assim como Judas, que foi uma pessoa ativa no ministério por 3 anos, quantos pastores que um dia pregaram a palavra, receberam unção e hoje estão desviados? Quantos dirigentes de louvor, músicos, professores de escola dominical, professores de departamento infantil, evangelistas, hoje estão desviados, com uma vida totalmente depravada, falando mal da igreja? Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa assim? Levante a mão. Pois bem, se não todos, praticamente todos. Então, a pessoa mantém o cargo, mas perde a capacidade. E aí nós temos o texto de Mateus 25, o triste e terrível texto de Mateus 25, versículos 28 a 29. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, olha só, até o que tem, lhe será tirado. Deus tira aquilo que Ele confiou. Ele te confiou um talento, Ele tirou o talento. Essa pessoa podia ter uma posição, mas não tinha mais capacidade para multiplicar nada. Ele perdeu aquilo que tinha. Então saem de cenas os Saúls e entram os Davis. Deus substitui as peças. Não é isso que diz a palavra de Deus? E nós vemos isso nos eventos geopolíticos, de tempos em tempos, de Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Veja o que diz o texto. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Preste atenção agora. Ele remove reis e estabelece reis. Eu vou repetir. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos
entendidos. Portanto, ele foi rei, ele foi líder, ele foi isso, ele foi aquilo. Triste é quando você lê esse verbo foi, esse verbo ser, ele foi um dia no passado. Triste coisa. Agora, se por um lado Deus intervém para tirar capacidade no exercício da autoridade que ele recebeu, e ele pode então manter responsabilidades, mas ele perde a força conferida da autoridade, a capacidade para exercê-la. Por outro lado, Deus também intervém para beneficiar as pessoas que usam bem a autoridade recebida. O texto que nós lemos, eu vou ler de novo, está no mesmo versículo, só que agora eu vou apontar o início dele. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Tira o talento, e aquele que tinha 5 multiplicou para 10, ele não ficou com 10, ele ficou com 11. Por quê? Ele usou bem a autoridade dele, ele multiplicou os talentos que recebeu, ou seja, ele usou a autoridade, Deus lhe cobrou muito, muito lhe deu. Não é isso que o Senhor Jesus prometeu? A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus, então, deu muita coisa, vai cobrar muito, mas se foi bem, Deus então acrescenta ainda mais essa pessoa. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque há pessoas que perdem a própria vida por causa do mau uso da autoridade delegada que exerceram. Infelizmente, eu volto a dizer, há líderes que hoje estão mortos espiritualmente, pastores que se desviaram, muitos, que eu creio a maioria, fora dos púlpitos, mas alguns ainda preservando seus púlpitos, já estão distantes de Deus há muito tempo, alguns com vida dissoluta, desregrada, carnal, pregando contra a igreja, pregando contra aquilo que um dia pregaram nos púlpitos. E nós devemos entender que a gente pensa, não, o primeiro pecado deles foi o pecado do orgulho, como Satanás, aí submissão a Deus, alimentando sua vaidade. Aí você pensa uma segunda categoria de pecado que destrói, é a questão da murmuração, das facções. Isso destrói, mas a pessoa começa a murmurar, líderes começam a murmurar contra as suas lideranças, aí começa um processo de câncer espiritual. A murmuração é um câncer, se você não cortar a tempo, quando você vai ver, o seu corpo está tomado daquilo, e já não sai mais nada bom de sua boca. E nós temos então que entender que tem mais outra coisa, além da vaidade, do orgulho, ou além da murmuração, da facção. A outra coisa que tem, que promove o óbito espiritual, é a acomodação. A acomodação de um líder pode levá-lo ao óbito espiritual. O texto do versículo 30 desse capítulo diz: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? Óbito espiritual. Lançai-o para fora nas trevas, ele sai da luz. A Bíblia, ela assegura, e são palavras do Senhor Jesus Cristo, que asseguram que esse servo, esse homem era um servo. Nota, ele não diz essa pessoa, esse homem, esse sujeito, ele diz o servo, só que ele o qualifica. O servo, o que ele coloca? Inútil, mas ele é servo. Quem é servo? Servo não é aquele que trabalha, que está servindo, que está no serviço. Servo, serviço, trabalho. Ou seja, ele tinha uma função de responsabilidade de trabalho, era servo. Ele tinha uma tarefa de trabalhar, só que ele era inútil. Por quê? Porque não multiplicou aquilo que Deus lhe delegou. E aí então nós temos os diferentes tipos de autoridade delegada mencionados na Bíblia, que nós vamos tratar doravante.
autoridade familiar, autoridade acadêmica, autoridade profissional, autoridade governamental e autoridade eclesiástica. É sobre esses níveis de autoridade que nos propomos a trabalhar nessa noite. Vamos falar sobre o primeiro delas, primeiro dos tipos de autoridade delegada, que é a primeira autoridade que nós conhecemos. Qual é a primeira autoridade delegada que nós conhecemos? A familiar. E a autoridade familiar é uma necessidade. A aplicação do princípio de autoridade na família, que é a célula máter, ela tem por objetivo promover não apenas a ordem no lar, mas a harmonia no lar. São coisas diferentes, e muito diferentes em relação aos seus resultados. Às vezes a ordem não a harmonia, às vezes é a harmonia, mas a desordem. Por isso é importante que haja uma definição clara entre os membros que compõem a família, entre cada integrante da família. E aí nós temos crianças que não respeitam seus pais, que ficam debatendo, rebatendo seus pais. Isso é terrível. E eles estão plantando coisas para a vida deles, porque não honram seus pais, não respeitam seus pais. E por mais que seus pais possam falar, se a pessoa não quiser ouvir, infelizmente, ela vai ser disciplinada não pelos seus pais, mas infelizmente por outras pessoas em sua vida. Então nós temos que ver as figuras de autoridade. Por quê? Porque a família, ela foi criada por Deus, instituída por Deus, organizada por Deus, estruturada por Deus. Cada um na família tem a sua atribuição. Comecemos com o caso do marido. O marido, ele é instituído por Deus como líder da família. É porque ele é melhor? Não. É porque ele merece? Não. É porque ele é mais capaz? Não, nada disso necessariamente o é. Mas é porque Deus estabeleceu ordem. Assim também como, por exemplo, num time de futebol, é o técnico que vai definir quem vai jogar em cada posição, ainda que o técnico nunca tenha jogado um jogo de futebol. O sujeito fez educação física, jogava bola com os amigos, nunca teve um jogo profissional de futebol, mas ele consegue um estágio aqui, preparador técnico e tal, vai ter uma oportunidade, se torna treinador, ele chega para um sujeito que joga muita bola e fala: olha, você vai jogar ali na direita e você vai jogar ali na esquerda. Você vai jogar na frente, você vai jogar atrás. E o que o jogador de futebol, que sabe jogar realmente futebol, ele tem que fazer? Ele tem que se submeter ao técnico, ainda que ele jogando bola seja o quê? Melhor que o técnico. Por quê? Porque isso é necessário para que haja ordem naquela organização, naquela associação, naquele grupamento de pessoas, enfim. Para que haja ordem na família, Deus colocou então, Deus definiu o marido como cabeça, como líder da família. Os textos são claros, eu vou citar dois aqui. 1 Coríntios 11:3 diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, amados irmãos, as decisões finais da família, ainda que, entenda eu, de maneira clara, devam ser compartilhadas entre marido e esposa, e eventualmente, quando o marido e esposa entenderem que os filhos devem participar, algumas decisões também envolvê-los nisso, mas a decisão final é a do marido. Por quê? Porque ele é o cabeça do lar. Isso não significa que ele seja superior. Pode não sê-lo. Isso não significa que ele seja o mais capacitado. Pode não sê-lo. Mas assim como um jogador de futebol, como se tem um jogador da NBA,
que joga muito, vai ter que se submeter ao técnico. Às vezes, por exemplo, o pessoal da orquestra, orquestras têm vários instrumentos, tem um maestro. O maestro, geralmente, ele entende muito de música, de leitura, de partitura, geralmente é um músico. Mas o maestro, às vezes, ele toca violino, mas não toca oboé. Ele vai dar ordem para o oboezista: olha, você agora vai fazer uma pausa. E o oboezista vai ter que... O da harpa: olha, você tem que parar agora. Ele nunca tocou harpa na vida. Então ele não é melhor na harpa. Ele não é mais capaz na harpa. Ele não é mais hábil na harpa. Mas ele é o maestro. E o harpista vai ter que fazer o quê? Se submeter a ele. E vamos falar já sobre submissão para você entender sobre isso. Então, Deus instituiu essa ordem para que haja organização e harmonia no lar. Agora, o marido, que é o cabeça do lar, que tem a decisão final no lar, e volto a dizer, isso eu digo com base na Bíblia. Mas o marido, ele tem a obrigação de tratar a sua esposa com amor e carinho. O texto de Colossenses capítulo 3, versículo 19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então começa a virar o jogo aqui. Ele, para exercer autoridade, ele tem direitos, mas tem deveres. Porque todo exercício de autoridade traz duas vias: direitos e deveres. Ele é o cabeça do lar? Sim. Ele tem a decisão final daquela família? Sim. Agora, como é que ele vai se comportar para com a esposa? Não pode tratar ela com amargura. Esposa amargurada com o marido está mostrando que o marido não está exercendo bem a sua autoridade. E lembre de tudo que nós falamos na nossa introdução. Ele não pode perder tudo que a autoridade pode lhe conferir de benefício, e muito menos, e consequentemente, transformar benefícios em malefícios para a sua vida. E mais, ele não apenas tem que tratar a sua esposa com brandura, ao invés de amargura, como ele tem que buscar fazer uma coisa impossível. E aqui você vai me perguntar: mas como é que alguém vai fazer algo que é impossível? Algo impossível porque Deus colocou um parâmetro de impossibilidade, não à mulher, mas ao marido. Porque você diz: a mulher tem a tarefa de ser submissa ao marido. Isso é tão difícil, principalmente quando ele não merece isso. Mas olha, a tarefa do marido é a maior. Por quê? Porque isso é possível, mas a do marido é impossível. E o que é impossível ao marido atingir, que ele deve procurar atingir? Efésios 5, versículos 25 e 33 diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E no versículo 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Eu digo a vocês, há algo que possa se comparar ao amor de Cristo pela sua igreja? Existe amor maior que o amor de Cristo pela sua igreja? Agora, não existe. Não existe nada maior do que esse amor. A maior expressão de amor é o amor de Cristo para a sua igreja. E esse texto do versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja. Como também Cristo amou a igreja. Ou seja, ser submissa, diante disso, isso é fácil. Eu posso te garantir, porque é difícil, e eu vou repetir, impossível, é o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, Deus coloca essa tarefa para mostrar ao homem o seguinte: olha, você não vai tratá-la como escrava, tratá-la com amargura, tem que tratar com brandura e muito amor, mas tanto amor, que o teu parâmetro é o amor de Cristo para com a igreja. E aí, ele vai exercer a autoridade no seu lar de maneira correta. Lembre-se, estamos agora falando
o tipo de autoridade do nível de autoridade delegada, o tipo de autoridade familiar. E tem mais. Apesar do marido ser o cabeça da igreja e ter o poder de decisão, como eu falei para vocês, toda autoridade delegada, ela traz em si responsabilidades. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. A cobrança é tamanha, que se o marido não tratar a sua esposa com dignidade, as suas orações serão interrompidas. Não adianta nem você orar. Sou eu que estou dizendo? Não. Quem escreveu isso foi Pedro. Pedro escreveu em 1 Pedro 3,7 o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, e olha só o que diz depois dessa vírgula, para que não se interrompam as vossas orações. Eu digo a vocês, não é mais fácil o papel da esposa ser submissa ao marido, do que o marido que tem que amar como Cristo amou a igreja, e que tem que tratar todo momento de maneira digna a esposa, senão você vai orar ao Senhor e Deus vai interromper a sua oração, não vai adiantar nada você orar. Então, volto a falar, o que nós tratamos na introdução, e eu abordo aqui no papel do marido, a autoridade traz consigo grande peso de cobrança, com resultados que podem ser benéficos ou maléficos. Então, o uso da autoridade não isenta o uso da sensibilidade para com o seu cônjuge. Agora falamos do marido. Vamos falar agora do papel da esposa. A esposa, eu gostaria de ler mais uma vez o texto de Efésios 5, vou ler do 22 ao 24, e depois Colossenses 3,18. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu vou repetir. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, ao seu próprio marido, como ao seu Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Aí, olha, isso é realmente uma prova. Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, meus amados irmãos, duas responsabilidades distintas, duas grandes tarefas, duas grandes posições. Agora, quando falamos de submissão, o que significa submissão? Submissão, no português, é uma palavra que ela é bem colocada. O português ele é feliz, porque se nós olharmos a etimologia de submissão, é sob missão, debaixo de uma missão. A missão que Deus deu à cabeça do lar, a missão que Deus deu àquela casa, a missão que Deus deu àquela família, através das decisões, através daquela direção. Então, o papel de submissão é exatamente esse, se colocar debaixo da mesma missão. Vamos agora unir nossas forças. É aquele ditado popular, que unidos somos mais fortes. Imagine se um lar, cada um for para um lado. Não, tem que haver apoio mútuo, mas há momentos que tem que haver concessão, assim como os filhos. Os filhos, muitas vezes, pensam melhor que seus pais, mas tem horários, momentos que o pai vai falar, você tem que dormir, ele tem que dormir. Você tem que escovar o dente, ele tem que escovar o dente. Você tem que fazer o dever de matemática, ele tem que fazer o dever de matemática. Ele tem que obedecer e estar submisso à missão que lhe foi delegada. Então,
ele está sob missão de seu pai ou de sua mãe, ou seja, dos seus pais. Agora, o termo que nós falamos é do português, mas o termo grego, que é o termo onde foram escritos esses textos que nós lemos aqui. O termo grego é esse que está ali, de hipotasso, que vem de hipo, que é debaixo de, sob. Então a pessoa está com hipotermia, ou seja, temperatura muito baixa, né? Então hipo é o que está abaixo, hipo, né? Ali. E tasso, que significa organizar, colocar em ordem, apontar uma direção. Então, no termo grego, a palavra submissão significa se colocar debaixo de uma ordem, de uma organização, de uma direção. Isso é ser submisso. Ser submissa para o marido não é ser escrava do marido. Não. É se colocar debaixo de uma mesma missão, de um mesmo propósito. Olha, essa missão que Deus te conferiu, eu vou estar junto contigo. Então, existem muitos problemas de lideranças nas igrejas, de pastores, porque as suas esposas não entendem o papel que têm, tão importante. E muitas vezes há problemas nesse sentido, porque não se colocam debaixo da mesma missão, da mesma direção. Então, Deus designa, Deus traz a direção, e nós então devemos entender que submissão é colocar-se debaixo disso. A sabedoria divina implantou o princípio de hierarquia em todos os lugares, em todas as culturas existe hierarquia. Você vai numa aldeia, tem um cacique, numa sociedade muito distante tem um líder, toda a sociedade tem hierarquia, e no lar não seria diferente, até porque a organização do lar, ela reflete hierarquia, assim como a organização do trabalho, com patrão e empregado, assim como a organização na igreja, com pastor e ovelha, assim como a organização no futebol, como eu citei aqui, do técnico para o jogador, do presidente para com o técnico, enfim, das empresas, do CEO para os executivos, para os diretores, para os gerentes, para os empregados, em tudo há organização. E no lar, e nos céus, e no lar não seria, então, diferente. Agora, já falamos sobre isso. Dito isto, explicando isso, a esposa do líder deve compreender que, assim como a diferença de mãe e filhos, tem que haver diferença entre esposa e marido. Porque ela fala, por que eu vou ser submissa a ele? Eu sou melhor que ele. Só que o seu filho, às vezes, vai lhe passar e ser melhor em muitas coisas, mas você vai cobrar a submissão dele. Olha, obedeça, faça isso. Então viram 2 pesos, 2 medidas. Não pode ser assim. Nós devemos entender que o princípio da submissão está em toda a casa. Os filhos. O necessário caminho da obediência para os filhos. Os filhos são alunos, são aprendizes. Desde os primeiros dias eles estão aprendendo, e não só pelo que nós ensinamos verbalmente, mas eles aprendem pelo nosso comportamento. E nossas influências, eles vão se tornando paradigmas a todos eles. Agora, vai chegar uma idade que eles vão descobrir outras formas de influência. Eles vão entrar no colégio e vão começar a ser influenciados pelo professor. Vão começar a ser influenciados por alguns colegas. Eles vão abrir a internet, ligar a televisão, enfim. E eles vão começar a ser influenciados pelos da cultura pop, os que estão em destaque, o que eles fazem, eu vou tentar fazer, como eles se vestem, eu vou tentar me vestir, as gírias que eles falarem, eu vou começar a falar. Todos nós somos influenciáveis. Então, muitas vezes, a importância do lar estabelecer muito bem a questão da função, da obrigação dos pais em serem modelos para os seus filhos, isso vai fazer com que seus filhos, quando receber essas influências, saibam filtrar, principalmente a partir da adolescência. Então, meus amados irmãos,
Nós devemos estar atentos com isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3 o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a Bíblia manda fazerem duas coisas aqui. Uma é obedecer. E a outra? Qual é a outra? Honrar. São coisas diferentes. Porque você pode ser um filho obediente, mas que não honra seus pais. Não é verdade? Ou você pode honrar seus pais, honra, trata com respeito, mas não obedece. Às vezes fica até enrolando seus pais para que eles esqueçam que pediram a você. Então, nessa ordem hierárquica para o lar, estamos falando de autoridade delegada que Deus deu ao marido, autoridade delegada que Deus deu à esposa, e as responsabilidades de ambos para com seus filhos, assim como os filhos para com seus pais, que é o de se submeterem. E existe esse outro texto que você está lendo, Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, é muito mais fácil obedecer quando você é submisso. Aqui está exigindo obediência e honra. Então, que você seja um modelo para eles. Agora, tem que haver respeito para com os pais. Nós falamos do princípio da honra. Eu não sei se vai dar tempo nessas aulas de eu adentrar no princípio da honra. Mas, no princípio da honra, a honra é necessária dos filhos para os pais. Vide o exemplo de Cão, ali com Noé, e as marcas que ficaram para ele e a sua geração, depois do dilúvio. Ele colheu frutos amargos, ele e seus filhos. Agora eu falei do marido, falei da esposa, falei dos filhos, agora eu quero falar do conjunto dos pais. Deixa eu ver aqui, meus amados, que eu acho que está sincronizado isso. Ok. Pais são pais. Crianças são crianças. Quem vai determinar o rumo da família não é teu filho, é você. É o pai, é a mãe, são os pais. Eles exercem e devem exercer a autoridade que Deus lhes delegou. Então, tem criança que é muito mimada. Tem criança que fica discutindo com o pai ou com a mãe no mesmo nível, como se estivesse no mesmo nível, e não estão no mesmo nível. Eles estão degrau abaixo. Então não pode discutir de igual para igual. Eles têm que tratar com respeito e diminuir a voz. Por quê? Porque esse é o princípio bíblico. Os pais não podem ser omissos na autoridade que Deus lhes delegou como pais. Há pais que se omitem em disciplinar os filhos. Os pais não podem se omitir. É muito mais cômodo você se omitir e deixar a criança falando alto contigo, brigando contigo, apontando o dedo para você, do que você se impor. Então há momentos que são momentos difíceis, não estou falando que são momentos fáceis, mas que os pais devem se impor. O texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E o Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Interessante que não falou do pai, falou da mãe. Papel da mãe, fundamental. Quando fala vara, não estou falando de violência, tá, meus irmãos? Há várias formas de você
aplicar a vara no seu filho. Você pode dar uma palmadinha na palma da mão bem leve, que para uma criança isso vai ser um castigo terrível. Você pode cortar a internet do seu filho, que pode ser um castigo muito pior do que uma violência física. Corta a internet do seu filho, para ver se não vai melhorar a coisa. Não é verdade? Então, é um castigo muito. Agora, o que a Bíblia quer dizer? Que os pais não podem se omitir. Por quê? Porque se não gerar nessa criança temor e limites, amanhã essa criança não vai ter limites, vai ter muito problema, e diz o texto, vai envergonhar a sua mãe. Então não espere, muitas vezes, que a criança decida ir na igreja para você levá-la. Quer ir na igreja? Não quero não. Então fica. Tem a hora que a criança vai crescer, vai se tornar jovem, aí é outra coisa, mas estou falando da criança. Não quero ir. Vai. Não quero ir. Vai. Você vai. Porque você é pai, você é mãe. Não quero comer isso. Vai comer. Não quero escovar o dente. Vai escovar. Não quero ir no dentista. Vai no dentista. Eu não quero ir na aula hoje. Vai na aula hoje. Estou com sono, então dorme no caminho. Mas pais não podem se omitir. Tem que exercer a sua autoridade. Por quê? Senão as crianças vão se tornar os seus senhores da sua vida. E é um absurdo quando o pai teme mais a resposta do filho do que o filho teme a resposta do pai ou da mãe. Não se permita isso. Quando a Bíblia fala das atribuições das lideranças, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 7, aqui eu não coloco todo ele, coloco só uma parte, diz assim, é necessário que, ele coloca ali, governe bem a sua própria casa. Olha, governar a casa, atribuições que Deus espera daqueles que vão se levantar como líderes na igreja, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob o quê? Disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então aqui fala sobre três coisas. Em primeiro lugar, governar tem que ser bem, qualificativo. Não é só governar a casa, tem que governar bem. E o que é governar? É colocar a coisa em ordem e definir o caminho. Governo é isso. Governo você fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Isso é governar. Ele tem que governar bem a casa. Segundo ponto, criar o filho sob disciplina, ou seja, colocar limites para os filhos. Terceiro ponto, tem que tratar os filhos com respeito. Então aqui nós temos uma chave importante. Senão você vai ser uma pessoa que não vai governar bem a casa. Porque você tem que saber os limites do seu filho. E aí então nós entramos nesse ponto que trata de que os filhos, eles têm que ser tratados com sensibilidade pelos seus pais. Porque tem pais que abusam da violência física, da violência psicológica dos seus filhos. Então tem que ter sensibilidade para com os seus filhos. Equilibrar na balança. E esse é o resultado quando não se cria os filhos com equilíbrio. Nós temos então esses dois textos. Colossenses 3, 21, que diz, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E Efésios 6,4, e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Uma tarefa fundamental aos pais é que os pais precisam apontar uma direção aos seus filhos, um alvo aos seus filhos. Veja bem, muitos já não estão mais com idade para isso, eles já tomaram suas decisões. Então, filhos, quando eu digo, tem uma fase da vida. Tem outras fases da vida que eles vão tomar suas decisões, e aí você vai ter que começar a entender essa transição, que vai chegar ao ponto que eles vão decidir e vão seguir o caminho deles. Agora, enquanto essa fase não chega, é obrigação dos pais que deem direção aos seus filhos, o caminho que devem trilhar.
Esse texto de 1 Crônicas 28, 20 diz assim: e disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, e não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então Davi apontou a direção a Salomão, apontou o caminho a Salomão, e os pais devem seguir esse caminho. Aí fica a pergunta, eu não coloquei aqui, mas fica a pergunta: e no caso do pai que não quer que o seu filho congregue numa igreja? O caso dos filhos de pais que são ou incrédulos ou idólatras. Ele fala: não quero que você vá na igreja. Qual é o papel do filho? Primeiro que o texto de Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como fazem alguns. Então não podemos deixar de congregar, é mandamento bíblico. Mandamento da Bíblia. Agora, você tem o teu pai que também está acima de você e diz: eu não quero que você congregue. A Bíblia diz: eu quero que você congregue. Seus pais dizem: eu não quero que você congregue. Primeiro, como resolver isso? Como deve ser o comportamento dessa pessoa, desse jovem, enfim. Em primeiro lugar, a submissão dele aos seus pais é bíblica. Então, eles não devem se revoltar contra a decisão dos seus pais, porque não entendem a palavra como você entende, e você não deve se revoltar contra os seus pais. Agora, se a submissão aos seus pais é o que nós chamamos de semi-absoluta, porque submissão absoluta só a Deus. Seus pais não é absoluta, porque se eles estiverem contrários a Deus, então é semi-absoluta, mas é semi-absoluta. Mas se a decisão deles é semi-absoluta, a submissão a eles é semi-absoluta, a obediência a eles é restrita, é relativa. Submissão, sim. Obediência, depende. E aí nós vamos então, a ordem de Deus está acima da ordem dos homens. Não é isso que nós lemos no livro de Atos? Importa, pois, obedecer a Deus e não aos homens? Então temos um conflito aqui de autoridade, e no decorrer desses estudos vamos falar sobre conflitos de autoridade. Então a resposta é simples. Se nós olharmos os níveis, nós vamos ver que nós devemos obedecer sempre a Deus, acima de qualquer outro. Entretanto, a Bíblia nos ensina que nossas atitudes com os incrédulos podem fazê-los que se convertam. E se isso for o desejo daquele jovem de converter seus pais, e dando exemplo para os seus pais: não, pai, eu gostaria de ir na igreja, eu gostaria de estar no culto, o Senhor quer que eu não vá, e eu faço isso por amor ao Senhor. Se Ele vê o seu amor para com Ele, você ceder esse teu direito bíblico de congregar, então isso pode levá-lo a ganhar a sua salvação, pela sua atitude de amor. E como diz Gálatas 5,14, 22 e 23, vou ler aqui, diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Gálatas 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então você agindo por amor aos seus pais, ou ao pai que não queira que você congregue, você demonstrando que quer congregar, mas por amor, contra você não incorrerá a lei, e você não vai ser julgado por causa disso. Você fará por amor. Agora, se eles obrigarem vocês, e aqui então vamos para um outro caso consequente a esse. Não, então você tem que ir na igreja onde eu vou, na religião que eu vou. Pelo mesmo princípio, ainda que você não queira, tenha a sua vida com Deus, ligado com Deus, você pode acompanhá-lo. Agora,
não se envolva com aquilo, porque a única coisa que você não vai fazer é negar a sua fé. Então, quer que você vá? Vá. Agora, não negue a sua fé. Onde você estiver, esteja em espírito de oração, clamando ao Senhor. Fala: Senhor, eu sei que eu estou aqui no local que não é dedicado exclusivamente a Ti. Nesse local não se honra exclusivamente a glória de Deus, mas eu estou fazendo aqui por amor aos meus pais. Preserva a tua fé, nunca negue a sua fé, e jamais seja desrespeitoso, porque assim você está colocando, não é só apenas aquelas brasas, você está colocando, está semeando a salvação de seus pais. Bom, depois do intervalo, então, adentraremos a autoridade delegada, a autoridade acadêmica, a segunda autoridade delegada que tratamos hoje. Essa primeira foi mais longa, a autoridade familiar, e temos o nosso intervalo, então, com 15 minutos. A irmã levantou o braço, mas nós tínhamos explicado